Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Neemias 3, o trabalho realizado. Eliasibe, o sumo sacerdote e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles as consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Cem, que também consagraram e prosseguiram até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Inri, e os filhos de Hassenaã construíram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte, e Mesulão, filho de Perequias, filho de Messesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. Isadoc, filho de Baama, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Pesodeias, reconstruíram a porta velha, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Araias, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaia, filhos de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaias, filho de Harumaf, reconstruiu o trecho superior em frente à sua casa. Ratos, filho de Razabinéias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Harim, e Razub, filho de Paate, Moabe, reconstruiu a parte seguinte, como também a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanóia reconstruíram a parte do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. E também reconstruíram 1.000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet Haquirem, e ele a construiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Colrose, governador do distrito de Mispa, e colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuc, governador da metade do distrito de Bet-Sur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte, e eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. No trecho seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas sob a supervisão de Bavai, filho de Renadad, governador da outra metade do distrito de Keila. E ao seu lado, Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispa, fez os reparos em frente à súbita para a casa das armas até a esquina do muro. Baruque, filho de Zadai, ele reconstruiu a parte seguinte que ia desde a esquina do muro
até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Azube fizeram os reparos em frente à sua casa, e depois deles, Azarias, filho de Masaéias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte ele foi reconstruído por Binuí, filho de Henadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre, que se projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda, no trecho seguinte. Peidaias, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste, e até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. E Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da guarda e até a torre de vigia da esquina. E os ourives e comerciantes, eles fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Os inimigos lutam contra a edificação dos muros. Neemias 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: O que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e fazer recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo ele se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdob ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a dizer: Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, e não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes de saberem ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes de todos os lugares onde moravam, viram e nos atacaram. Por isso, eu coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados por espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. As preocupações dos construtores.
Quando os nossos inimigos eles souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empurrava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá, tanto os que reconstruíram o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas. Faziam seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta, e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distante um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes e nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos e vamos juntos rezar o nosso Pai Nosso. Desejo que você e sua família estejam muito bem, para a honra e graça do Senhor, e que Deus abençoe, com paz, com saúde, com prosperidade. Fechem os seus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.